Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre essa questão tão polêmica que faz tanta gente brigar, perder amizades e às vezes as duas partes não conseguem entrar em entendimento porque elas não estabelecem conceitos. Hoje nós vamos falar sobre a questão da direita ou esquerda. E não sou professor de história, mas eu posso compartilhar com vocês um pouco do que eu sei. E a origem dessa divisão entre direita e esquerda começa lá na época da Revolução Francesa, 1789, cortaram a cabeça do rei e aí fizeram lá a ocupação do poder por parte da população e de um lado ficavam sentadas pessoas que queriam mais ou menos manter alguma coisa relacionada ao regime monárquico e de outro lado ficavam sentadas pessoas que queriam uma mudança radical. De certa forma passou-se a associar à direita aquelas ideias de manutenção de alguma coisa e passou-se a associar à esquerda ideias relacionadas a mudanças. Então, o que eu tenho a dizer para você que um dia quer virar vereador na sua cidade? Antes de você sair pegando rótulos no chão, tentando rotular as pessoas ou vestindo rótulos, é necessário você entender o conceito das coisas. O que é direita? O que é esquerda? E aí eu quero deixar uma coisa muito clara. O resumo da nossa conversa é a seguinte afirmação: nem todas as pessoas têm a mesma interpretação sobre essas palavras. O que para você quer dizer direita, para outra pessoa às vezes quer dizer outra coisa. E o que de fato é direita, às vezes não é nem o que você acha e nem o que a outra pessoa acha. Então, qual que é meu conselho? Sempre que você for entrar numa discussão que envolva esse tipo de ideia, ou até mesmo outras ideias, o primeiro passo é procurar saber o que a pessoa com quem você está conversando entende por esse tema. Então, se alguém te perguntar, você é direita ou esquerda? A primeira pergunta que eu sugiro primeiro eu sugiro que você sempre diga o que você pensa, mas procura primeiro perguntar para a pessoa o seguinte: o que você entende por esquerda? O que você entende por direita? Se a pessoa falar, não, a esquerda é baderna, a esquerda é bagunça, então provavelmente você vai ser contra isso, não é verdade? Eu acredito que você é contra a baderna e você é contra a bagunça. Aí se a pessoa falar assim, não, a direita é a ditadura, a direita é a morte, não sei o quê, eu também acho que você vai ser contra a direita então, não é? Você é contra a bagunça, a ditadura, a morte. Então o que a pessoa acha de fato? Que diferença isso vai realmente fazer na conversa? Essa pessoa está aberta a entender o seu ponto de vista? Ou ela quer só saber se a luz está acesa ou a luz está apagada? Se a água está aberta ou se a água está fechada? Porque ideias, elas são mais amplas do que apenas essa dicotomia de A ou B. Então, o primeiro passo que eu te sugiro é esse: defina os conceitos. Talvez vocês não estejam falando sobre as mesmas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui. Você já ouviu falar de falso cognato? Falso cognato é uma palavra que parece querer dizer uma coisa, mas na verdade ela quer dizer outra. E eu peguei alguns exemplos lá da língua portuguesa falada em Portugal. Exemplo: você está em Portugal passeando, ou então alguém de Portugal está passeando com você no Brasil, e aí você fala, olha, eu estou com fome, vamos comer alguma coisa? E aí a pessoa te responde, só tem prego, para comer só tem prego. Você brasileiro, que assim como eu, você vai pensar que prego é aquele objeto metálico usado para pregar madeira, não é isso mesmo? Só que lá em Portugal, prego é um tipo de sanduíche. Então, se a pessoa te ofereceu prego para comer, a sua primeira interpretação não poderia ser, nossa, essa pessoa está sendo mal educada comigo. Não, para ela prego é um tipo de sanduíche. Então, qual que seria o ideal? Você perguntar,
Mas prego, o que é prego? Prego é aquele objeto metálico? A pessoa te fala, não, prego é um sanduíche. Outra coisa, no Brasil a gente conhece a palavra que todo mundo concorda que ela é muito ruim, é a palavra propina. É uma palavra péssima, tem um sentido muito negativo no Brasil. Lá em Portugal é a mensalidade. Os alunos pagam propina à escola particular. O que é isso? Lá é alguma coisa absurdamente errada? Não. É uma palavra que eles usam para se referir à mensalidade. E nesse mesmo contexto, com essa mesma lógica, sempre que alguém te perguntar, você é direita ou esquerda? Pergunta para ela primeiro, o que é direita? O que é esquerda? 99% das pessoas que perguntam isso, elas só querem saber se você pensa igual a elas. E elas também, a maior parte delas, não quer saber de discussão de ideias mais profundas. Elas só querem saber o seguinte, você puxa saco do mesmo político que ela? Se você responder que puxar saco do mesmo político que ela vai ficar satisfeita com você e vai te enxergar como sendo alguém igual a ela e bola para frente. Se você responder que não, ela vai fechar todas as barreiras de comunicação e não há nada que você diga que ela vá ouvir. Então, se alguém te pergunta direita ou esquerda, pergunta o que você entende por direita, o que você entende por esquerda. E aí eu quero compartilhar com você alguns conceitos. Um grande pensador, grande estudioso chamado Norberto Bobbio, ele fala que a esquerda é aquela tendência que quer mudar o status quo. O que é status quo? Status quo ou status quo é uma expressão de origem latina que quer dizer as coisas como elas estão. A maneira como as coisas estão, o estado das coisas, status quo. A esquerda, segundo o Bobbio, quer mudar as coisas e a direita quer manter as coisas, quer manter o status quo. Essa classificação não é boa, ela não é suficiente. Tudo bem, uma pessoa estudiosa usou essa classificação. Você quer usar a sua própria classificação? Você quer falar, não, esquerda é o Lula e direita é o Bolsonaro. Você quer criar essa classificação? Então você explica para a pessoa, esquerda é o Lula e direita é o Bolsonaro. Você é qual dos dois? E eu quero te dizer uma coisa, você não é obrigado a ser um dos dois. Você não é obrigado a achar que se um é ruim, o outro é bom, ou se o outro é bom, o outro é ruim. Você pode achar que os dois são bons, ou que os dois são ruins, ou que um é péssimo, o outro é mais ou menos, ou que um é mais ou menos, o outro é péssimo. A política, as pessoas, a ciência política, a interação humana não é binário, não é sim ou não, presente ou ausente. É como se fosse um arco-íris ou um degradê entre a ausência e a presença, o 0 ou 1. Então você pode achar que, por exemplo, Bolsonaro e Lula são igualmente bons, igualmente ruins, um é melhor que o outro. Não quer dizer que você odeia um e você ama o outro. Isso é muito importante você saber. Muitas pessoas que gostam de usar essas classificações, elas querem simplesmente atalhar a discussão ideológica, atalhar qualquer forma de raciocínio e trabalhar com rótulos. E os rótulos são ruins porque eles limitam. E aí eu quero compartilhar com você uma informação interessante. Existe um outro pensador chamado Nolan, N-O-L-A-N, de navio, Nolan. E ele criou um diagrama, que é conhecido como diagrama de Nolan. Esse diagrama, ele mede o posicionamento ideológico com base em 2 eixos, a liberdade individual e a liberdade econômica. Vamos pegar um exemplo. Do ponto de vista da liberdade econômica, existem pessoas que acreditam que o poder público tem que ter tudo na mão, as empresas têm que ser do Estado, etc. E existem pessoas que entendem que o poder público não tem que ter nada na mão, tem que ser tudo do setor privado. E existem pessoas que pensam que tem que ter um equilíbrio entre algumas coisas serem do poder público e outras serem do poder privado. Vamos pegar o extremo de sendo do poder público. O regime comunista. No regime comunista, tudo pertence ao Estado.
nada pertence à iniciativa privada. Na verdade, alguém pode argumentar, nunca na história do mundo teve regime comunista de verdade, foi só o socialismo, mas enfim, tudo é do Estado. Então a padaria, a fábrica de colchões, a petroleira, a fábrica de navios, a fábrica de automóveis, tudo é do Estado. Por outro lado, no outro extremo, você vai ter um lugar onde nada pertence ao poder público. Existem poucos exemplos onde nada pertence ao poder público. Existem lugares onde pouca coisa pertence ao poder público. Vamos pegar exemplos como Hong Kong, Singapura, Taiwan, Macau, talvez, mas agora já não pertence mais, né? A China pegou. Mas enfim, esse é o eixo da liberdade econômica. Existe o outro eixo da liberdade individual, onde você pode ter extremos como o Estado. Oi Francine, aniversário da Francine hoje, gente, manda um abraço para a Francine. Francine, um abraço, feliz aniversário, viu? Gente, existem lugares onde o indivíduo tem pouca liberdade e existem lugares onde o indivíduo tem extrema liberdade. Vamos pegar alguns exemplos. Países do Oriente Médio, alguns eles matam pessoas porque elas têm uma condição sexual que eles julgam inadequada. Por exemplo, se a pessoa ela não for heterossexual, eles jogam ela de cima de um prédio. Nesses países os indivíduos têm pouca liberdade. Existem países onde é proibido a pessoa ter uma religião diferente da religião do poder público, que o poder público define. Por exemplo, existem países que é proibido ter igreja católica. Se eu tiver enganado, me corrijam, mas se eu não tiver enganado, na Arábia Saudita não tem igreja católica. Existem países na África que homossexuais são condenados à morte também, como eu estava mencionando. Existem países onde existe grande liberdade, por exemplo, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, etc. Então, quando você for discutir esse tipo de ideologia, esse tipo de segmentação, você procura entender o que a pessoa está querendo saber. E olha que interessante, eu vou já dar uma opinião minha. Na minha opinião, o Bolsonaro ele é conservador. O que quer dizer conservador? Ele, tanto no eixo da liberdade econômica, como no eixo da liberdade individual. Por quê? A favor de que o Estado tenha as empresas, por exemplo. Ele é contra a privatização da Petrobras. Ele é contra a privatização de modo geral. Já no que diz respeito à liberdade individual, ele é a favor, por exemplo, de as pessoas poderem ter armas, mas ele repudia algumas outras ideias referentes a mais liberdade individual. Por paradoxo, o Paulo Guedes é um liberal e eles não se complementam, na verdade. O Paulo Guedes é a favor de privatização. Mas como que o Bolsonaro, sendo presidente, sendo contra, qual que é o espaço que vai sobrar para o Paulo Guedes em relação a privatizar? Muito pouco. São antagônicos. Isso é muito interessante saber. Inclusive, existe um grande estudioso, historiador chamado Eric Hobsbawm. E ele tem livros incríveis. E em um dos livros dele, se eu não me engano, o primeiro da trilogia, eu acho que é a Era dos Impérios, ele fala claramente que existe uma espécie de pêndulo da sociedade. No momento a sociedade está mais conservadora, depois ela fica mais liberal e vai fazendo esse pêndulo. Por quê? Mais ou menos funciona assim. Existem os extremos, quer manter como está, quer mudar. E entre os extremos existem pessoas que querem mudar um pouquinho, pessoas que querem mudar muito, pessoas que querem mudar totalmente. À medida que está perto da estagnação, da não mudança,
todo mundo quer mudar um tanto. Alguns muito pouco, outros muito. Então todo mundo está juntando forças aqui para ter mudança. À medida que vai tendo mudança, algumas pessoas vão ficando pelo caminho. Não, para mim tá bom, para mim tá bom, para mim tá bom. E aí, à medida que vai se distanciando do status quo, vai tendo menos força para continuar mudando. Chega um momento que boa parte não quer que continue mudando, já quer que para. Então, essa tendência é de ficar nesse movimento, de entre extremos, entre direita e esquerda. No momento, no Brasil, nós estamos, obviamente, no momento de direita, embora seja uma classificação não muito boa. Vai chegar um momento que as pessoas vão começar a achar que já está indo longe demais e aí vão começar a querer voltar. Isso é natural da história humana, é um pêndulo. E aí, quem são os extremos? Os que querem manter e os que querem mudar. Os conservadores e os liberais. O que aconteceu, por exemplo, no caso do Brasil agora em 2020? Nós temos um presidente daqui e um ministro, entre aspas, poderoso daqui. Eles não se complementam, eles estão em extremos opostos. O adversário dos liberais não é a esquerda, é o conservadorismo. Por quê? Porque a esquerda quer mudar. Só que, entre aspas, o que está mudando entre os liberais e o que se chama de esquerda é o meio da mudança. Os liberais, de modo geral, defendem que o indivíduo seja o propulsor da mudança, você empodera os indivíduos e eles vão fazendo decisões inteligentes e as coisas vão acontecendo. E existem alguns que acham que o Estado tem que conduzir esse processo. O que você pensa? O que você quiser. Você é um indivíduo que você tem o direito e o dever de ter opiniões sobre o que você achar melhor. O que não pode de jeito nenhum, na minha opinião? Imagina esses dois dedos, vamos chamar de direita e esquerda, direita e esquerda. Existe entre a direita e a esquerda uma longa distância. Às vezes, só que isso, inclusive, é tridimensional, porque você, como eu mencionei, vai avaliar o eixo da liberdade econômica e o eixo da liberdade individual. Então você pode ser um pouquinho a favor da liberdade econômica e muito a favor da liberdade individual. Ou ao contrário, você pode ser muito a favor da liberdade econômica e pouco a favor da liberdade individual. Ou você pode ser muito a favor da liberdade econômica e da individual. Ou você pode ser totalmente contrário à liberdade econômica e individual. Então, enfim, é muito mais complexo do que apenas essa dicotomia entre direita e esquerda. E você que pretende ser candidato a vereador em 2024 e que quer vencer, é importante você entender esse tipo de assunto para você não cair em pegadinhas. Os seus adversários vão tentar te jogar o tempo todo contra os eleitores. E o que é importante você também levar em consideração? Seja sempre você mesmo, seja autêntico, tenha suas opiniões, mas entenda que você precisa entender o contexto em que as perguntas estão sendo feitas. Muitas das vezes as pessoas que estão te perguntando, elas não fazem ideia do contexto do que significa esquerda e direita. Elas querem saber apenas se você é Bolsonaro ou Lula. E como eu já falei, você não é obrigado a ser nenhum dos dois. Você pode achar que um teve vantagens em algum lado, o outro teve vantagens em outro. Vamos dar alguns exemplos realistas. Bolsonaro teve vantagens em conseguir cativar o mercado, por exemplo. O Lula teve vantagens em conseguir trazer programas sociais. O Lula deixou muita gente preguiçosa, não sei o quê. Não, gente, presta atenção. As pessoas morriam de fome, desnutridas, houve bons projetos sociais. Só que você tem que lembrar que tudo que o governo dá, ele tira de alguém antes. O governo, de modo geral, não produz riqueza. O governo não dá nada para os outros, não dá nada. Ele transfere, ele tira de quem está produzindo e passa para quem está precisando. Às vezes alguns estão precisando mais, outros estão precisando menos. Inclusive os tributos,
no Brasil são baseados numa lógica chamada de capacidade contributiva. Cada um, em tese, deveria pagar de acordo com a sua capacidade. E as pessoas deveriam receber algum tipo de ajuda, quando fosse o caso, de acordo com a sua necessidade. É importante entender essa lógica. Caso alguém tenha alguma pergunta, fique à vontade para colocar. E sobre esse tema é basicamente isso. Se ficou curioso, pesquisa aí, diagrama de Nolan. Eu vou digitar aqui para vocês. Diagrama de Nolan. Eu acho que não tem H não. E afinal de contas, você é direita ou esquerda? Pensa, reflita, estuda essa questão do diagrama de Nolan. Tiago Machado perguntando: novos partidos políticos surgiram em 2020. Qual a melhor escolha para partido? Ô Tiago, obrigado pela sua pergunta. É o seguinte, eu fiz uma live falando sobre isso. Para a pessoa ser eleita, ela precisa estar em um partido que terá um somatório de votos dos candidatos bom, um somatório para atingir o conceito eleitoral, e que a pessoa tenha chances de ser o mais votado no partido. Não está na hora da pessoa já sair se filiando a partido político, a não ser que seja por uma questão muito ideológica. Só que o meu conselho é: avalie os partidos que tem em cada cidade. Todos os partidos são nacionais, não tem partido só do município ou só do estado. Mas em determinada cidade vai haver partidos melhor organizados e partidos não tão bem organizados. O que é isso? Partido que tenha CNPJ ok, que tenha alguém que saiba fazer a parte contábil, alguém que saiba manter a parte da tesouraria. E aí é bom a pessoa avaliar quais são os partidos organizados e a pessoa tomar cuidado também para não entrar em um partido que já tenha um cacique. Se a pessoa está querendo entrar na política, e essa conversa aqui são para as pessoas bem intencionadas, é importante que a pessoa ela tenha independência, que ela seja eleita para conseguir colocar as ideias dela no papel. Então, na hora de escolher o partido, na minha opinião, é lá para 2023, talvez 2024, e com base nessas questões de a pessoa ter real condição de ser independente, ou não, ou ela fazendo parte de um grupo político que vai querer opinar um pouco sobre as decisões, que ela escolha um grupo, sim, aí nesse caso sim, que tem a ver com os pensamentos dela, mas não está na hora de escolher. Teve um partido novo, um partido, por exemplo, que foi criado, chamado, vamos supor, Partido da Véspera de Natal, vamos dar um nome assim para ninguém confundir. Vamos dizer que esse partido não tem nenhum diretório municipal na sua cidade e tem uma pessoa que está organizando o diretório estadual e te convidou para abrir o diretório municipal do partido Véspera de Natal na sua cidade. Vale a pena? Olha, para você sozinho ser eleito por esse partido, você vai precisar ter no mínimo, o mínimo não dá para falar, mas vamos chutar, cidades de 9 vereadores, você vai ter que ter 1/9 dos votos válidos para você conseguir ser eleito. É muito voto, é muito difícil uma pessoa sozinha conseguir a quantidade de votos para eleger um vereador. Isso é chamado quociente eleitoral, nós falamos disso na primeira live. Agora, vamos supor que a pessoa fala, não, a gente está montando um partido. Aí você vai pegar o partido da véspera de Natal para montar, e aí você vai ter que convidar pessoas para entrar nesse partido. Tem que respeitar os percentuais mínimos do gênero que tiver menos representantes, etc. E aí você vai ter que avaliar se essas pessoas que estão entrando para disputar de verdade, ou se essa pessoa está entrando só para preencher tabela. E aí às vezes não adianta nada você ter uma quantidade incrível de votos e as demais não terem nada, e aí vai acontecer igual o nosso grande amigo que está nos acompanhando aqui, Reginaldo, foi um candidato aqui em Igarapé, o 7º melhor votado, são 13 vagas.
Ele foi o 7º melhor votado, mas não deu para ser eleito, porque o partido dele, o somatório de votos, não alcançou o quociente eleitoral e nem deu para ir para a repescagem. Então, partido, conselho de vereador eleito, né? Fui eleito vereador e meu partido conseguiu eleger um vereador também. Meu conselho é, não está na hora de escolher o partido ainda. Está na hora de você observar, já ir trabalhando como cidadão fiscalizador, já vai fiscalizando as coisas. Aí, Thiago, que bom então. Ó. Você trabalhou na campanha do Reginaldo, sugiro que aguarde chegar mais para frente, entrar em partidos que sejam bem organizados. Reginaldo foi um candidato com muito voto, então tem que entrar num partido que os demais candidatos tenham essa ciência, né? Não pode haver pegadinha nem surpresas, tem que conversar com os demais membros do partido e falar, olha, gente, o Reginaldo está vindo, ele tem o dobro de votos que um candidato precisa para se eleger num partido equilibrado, por exemplo. Aí faz a discussão, ver se o pessoal vai gostar, né? Porque às vezes tem muito partido que coloca gente que tem muito voto, gente de 1.000 votos, 2.000 votos, não sei, sem os demais candidatos saberem, sem que eles saibam. E aí, às vezes, na hora de candidatar, eles ficam sabendo daqui, dá uma desanimada, para de trabalhar, dá uma freada e o pessoal não tem aquela produção que esperava. Tudo tem que ser transparente, isso é uma regra muito importante e já vou responder a sua pergunta então. Escolha partidos que sejam transparentes, que o presidente do partido mostre a lista dos candidatos para todos os candidatos, que todos os candidatos saibam quem são as pessoas que vão estar somando forças com ela e disputando com ela ao mesmo tempo para ser o mais votado do partido. Lembre-se disso, partidos são times, são equipes. Um sozinho não adianta, tem que ter resultado somatório de votos muito bom. E depois de ter um bom somatório de votos, aí sim ser o mais votado. Não adianta brigar para ser o artilheiro se o seu time não ganhar a partida. Mas também não basta o seu time ganhar se você ficou sentado no gramado vendo o jogo acontecer. É mais ou menos isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. E repetindo aqui, para quem ainda não viu, eu estou com esse projeto, fui estimulado por alguns amigos, fiz uma pesquisa, 40% pelo menos das pessoas que me seguem já passou pela cabeça delas em algum momento ser vereador. E aí, com o propósito de contribuir, de compartilhar conhecimento e informações com as pessoas bem intencionadas que querem ter chance de ser eleitos em 2024, eu estou para criar um canal no YouTube, começar a lançar alguns vídeos lá, explicando algumas questões que podem ajudar a ser eleito. Ah, mas tem como garantir? De jeito nenhum, só Deus pode garantir. Mas, tendo essas ideias, essas noções, pode te ajudar a ter um desempenho melhor. A organização, ela é um grande pilar de uma eleição. Além disso, você vai precisar de trabalhar muito, né? Precisa de voto. O Dalisson fez uma pergunta. Como está a direita e a esquerda hoje na política? Ô Dalisson, sendo muito sincero, acredito que nós estamos, como eu mencionei sobre o Eric Hobsbawm, está nesse movimento de caminhada rumo à direita. Apesar de que não sejam conceitos bons e suficientes, no que as pessoas têm divisão de modo geral, a direita ainda está crescendo. Vai chegar um dia, sabe-se lá quando, eu não sei, não sou cientista político, vai chegar um dia que vai parar o movimento e vai começar a ir para a esquerda, e assim vai se sucedendo. Muita gente acha que esquerda é a União Soviética, o comunismo, matou mais de 120 milhões de pessoas e tal. Olha, se isso for esquerda, nenhum de nós deve ser esquerda. Tá louco? Ser comunista, matar as pessoas? De jeito nenhum. Tem gente que acha que a direita é o regime de ditadura também do Francisco Franco, tem gente que fala que o Hitler era de direita. Olha, se isso é direita, não é bom ser de direita também, tá louco? Ser de direita, matar pessoas também, jogar de cima de avião.
Então, gente, os conceitos são muito baseados no achismo, no que as pessoas acham. E aí, retomando o que a gente começou a falar no início da conversa, sempre que alguém te perguntar se você é direita ou esquerda, volte a pergunta: o que é esquerda para você? O que é direita para você? Se a pessoa te falar esquerda é do mal, você falou, opa, tô fora, eu não sou esquerda então, porque se esquerda é do mal, eu não sou do mal. Se a pessoa falar direita é do mal, você fala, então não tem como eu ser de direita? Você acha que eu sou louco de ser de direita, se direita é do mal? Se a pessoa falar assim, não, eu não sei o que quer dizer direita e esquerda, aí você explica para ela, ó, eu sou a favor de ter mais liberdade individual, de ter mais liberdade econômica. O que você, qual que é o nome que se dá para isso? Ah, mas então você é um liberal. Então talvez eu seja um liberal. Você está respondida a sua pergunta? Não, mas eu quero saber se você é direita ou se você é esquerda. Tá, mas a resposta não vai ser completa. Por outro lado, você pode falar, não, eu sou totalmente conservador e contra a liberdade individual e o Estado tem que comandar tudo. Peraí, se o Estado tem que comandar tudo, isso você vai te fazer uma esquerda. Não, mas eu sou a favor de... eu quero ser direita. Mas se você pensa que o Estado tem que ser dono da Petrobras e de todas as estatais e tudo mais, e que tem que controlar rigorosamente as coisas, isso te torna uma esquerda, não? Então, gente, tem que pensar. O Lucas fez uma pergunta muito boa. Sigam o Lucas Duarte, fotógrafo. Duarte, fotógrafo. O cara que é centro pode ser considerado mais esquerda ou mais direita? Ô Lucas, sua pergunta é muito boa. O cara que é centro tem duas coisas que nós temos que colocar. Tem o que é de verdade e tem o que o cara fala que é. Às vezes o sujeito fala que é centro para não se comprometer, mas ele, no fundo, se você for perguntando para ele, ele vai ser direita ou ele vai ser esquerda. Então, às vezes ele só fala que é centro porque ele não tem vontade de se posicionar em relação a um dos dois lados. Por outro lado, pode ser que teoricamente ele seja centro. Mas o que seria o centro de acordo com a classificação que a gente conversou? O extremo entre não mudar e o extremo entre mudar. O que seria o centro? O mudar um pouco? O mudar um pouco, em tese, seria esquerda. Aos olhos, aí tem uma coisa interessante. Aos olhos da direita, quem não é direita é esquerda. Aos olhos da esquerda, quem não é esquerda é direita. Mas, se a pessoa realmente não quer mudar, ela é direita. Se a pessoa quer mudar, isso a tornaria uma esquerda. Aí a pessoa está no meio do caminho, mas o meio do caminho, imagina uma tomada, entre não tomar choque e tomar um pouquinho de choque, você está mais perto do tomar choque do que do não tomar. Imagina que um seja ausência e o outro presença. Ausência de mudança, presença de mudança. O cara que está no meio do caminho, ele é presença de alguma coisa, presença de um pouco de mudança. Teoricamente, isso tornaria o cara do centro mais esquerda do que direita, se tivesse que responder dessa forma. Aos olhos da esquerda, esse sujeito do meio vai ser um conservador. E aos olhos da esquerda vai ser aos olhos da direita vai ser um esquerda. Mas é só teoricamente, né? Mas aí, Lucas, fez sentido? Agora eu tenho uma coisa interessante do ponto de vista político aí, vamos lá para os nossos candidatos. Deixa eu pegar uma caixinha aqui, ó. Imagina essa caixinha. Nesse canto aqui, você vai ter um extremo, nós vamos chamá-lo de direita. Para mim, para vocês é direita também, né? E aqui, esquerda. Teoricamente, existe uma curva de distribuição das pessoas nessas faixas, sendo que 30% são direita, 30% esquerda e os outros 40% ficam no meio. Como teve aquele pêndulo que eu estou falando lá do Eric Hobsbawm, que eu nem sei se foi ele que inventou, mas foi no livro dele que eu li isso, a tendência é
desse pêndulo fazer as pessoas que estão no meio terem mais facilidade para apoiar um dos lados. Vamos lá, se 30% é direita e 30% é esquerda, 40% está no meio. Como a tendência desse pêndulo é fazer com que elas fiquem mais para lá ou mais para cá, a tendência é elas irem para a direita. Por isso que o Bolsonaro, por exemplo, faz de tudo para manter os 30% dele, os 30% radicais, que vão sempre falar que ele está certo a qualquer custo, junto dele. Por exemplo, o cara que votou nele porque ele falou mal da China, na hora que o Bolsonaro fala, vacina coisa de louco, vacina não faz sentido, não sei o que, esse cara fala, Bolsonaro vida louca, Bolsonaro mito, Bolsonaro é o cara. Ele mantém essa galera com ele aqui, ó. E como ele já não tem esses 30%, basta que ele mantenha essa galera unida com ele. Como tem muitos candidatos lá no primeiro turno, o pessoal que não vota nele ou não gosta nele vai diluir o voto nos outros. A chance dele ir para o segundo turno é extremamente grande. Aí qual que é o trabalho dele no segundo turno? Manter os 33% dele e puxar alguma coisa do pessoal do meio, do centro. Vai ter muito... Aí algumas pessoas desse lado aqui vota branco ou nulo ou não vai votar. Isso faz com que ele consiga passar dos 50%. Então, tem essa questão. As pessoas tradicionalmente, 30%, na verdade é um terço fica aqui, um terço aqui e um terço no meio. O terço do meio fica oscilando de um lado para o outro. Nos Estados Unidos você vai observar muito a questão dos democratas e dos republicanos. E tem estado que fica todo mundo assim, só vota de um lado, tem estado que todo mundo vota no outro, tem estado que eles dão uma oscilada. No Brasil tem mais de 30 partidos. Alguns, poucos na verdade, têm ideologia muito clara. A maioria está lá por questão de fundo partidário. Inclusive criaram regras para dificultar que os partidos recebam recursos do fundo partidário. Só recebe recursos do fundo os partidos que têm deputados eleitos, etc. Isso faz com que muitos partidos percam essa fonte de recursos e eles acabam se extinguindo, pedindo para juntar com outros, que foi o caso do PHS. Gente, acho que nós falamos bastante sobre direita e esquerda. Caso alguém tenha alguma dúvida aí, fique à vontade, pode mandar depois. A nossa ideia é fazer lives às segundas e às quartas-feiras. Depois eu vou colocando no YouTube, pode ser que eu recorte alguns pedaços que façam mais sentido para depois colocar lá de maneira mais organizada. Todas as perguntas são bem-vindas. Nós já fizemos vídeo falando de se precisa de dinheiro ou não. A resposta é que não, né? Mas você precisa se organizar. Questão de partido, quando escolher ou não. Se é possível já ir fiscalizando, como que o cidadão já pode fiscalizar. Também nós falamos como que pessoas bem intencionadas podem se eleger. Hoje nós estamos falando dessa questão da direita ou esquerda. E aí, resumindo, seja autêntico, tenha suas próprias opiniões, porém não responda antes de perguntar o que a pessoa entende por aquilo. Se a pessoa falar com você, direita é o paraíso, é tudo de bom, você fala, poxa, claro que eu também concordo com esse ponto de vista. Então, se você acha que direita é o certo e esquerda é o errado, poxa, então tô junto com você nessa, eu sou a favor do certo. Agora, se a pessoa fala, não, esquerda tá certo, direita não sei o que, você fala, se para você esquerda que é o certo, para mim, você deixa claro, olha, para mim tem uma explicação, existe um conceito. E eu tenho uma posição a respeito do conceito que a história nos trouxe. Porém, se para você, esquerda, quem é destro e direita é quem é canhoto, eu sou destro, então eu sou esquerda. Eu sou canhoto, então eu sou direita, ou vice-versa. Mas é isso, tá bom, gente? Porque você, como vereador, primeiro, vamos lembrar lá da nossa primeira live. Por que você quer ser vereador? A gente acredita que é porque você queira ajudar a comunidade. Para ajudar a comunidade não precisa ser só vereador. Você pode ajudar de muitas formas. Uma delas é sendo vereador.
Mas para ajudar sendo vereador você tem que ser eleito. Para ser eleito tem que estar num partido, tem que ter voto, tem que ser bem votado. E para ter voto, você vai precisar de voto das pessoas que te reconheçam como liderança. E pode ser que você tenha voto de pessoas que acham que é direita, pessoas que acham que são de esquerda. E todos os votos delas são bem-vindos, desde que elas concordem com as suas ideias. Então é isso, vamos ver aqui. Ó. O Dalisson pediu: dê exemplos de políticos direita e esquerda no atual cenário político. Ô Dalisson, como a gente estava conversando aqui no início, essa classificação ela não é muito boa, porque ela não reflete o espectro ideológico de maneira completa. O que é isso? Se eu falar, por exemplo, o Jean Willis, ele é à esquerda. Peraí, Jean Willis é à esquerda? Mas ele é a favor do Estado controlar algumas coisas. Se ele é a favor do Estado controlar algumas coisas, em tese, isso tornaria ele direita? Ele provavelmente é contra a privatização da Petrobras. Provavelmente ele é contra voucher. Provavelmente ele é contra o uso do Fundeb para pagar despesas com matrículas de crianças em escolas particulares, ainda que elas sejam pobres e seja mais vantajoso. Então, é uma classificação ruim. Olha, por outro lado, a gente tem deputados do Partido Novo, como o Marcel Van Hatten, que ele é a favor das privatizações. Então, isso vai tornar ele um esquerda, mas ele é a favor da liberdade individual. Será que isso torna ele um direita? Então, essas classificações são ruins. Elas não são suficientes. É por isso o tema da live. Se o tema da live fosse você é canhoto ou destro, ia durar 5 segundos. Se você escreve com a mão direita, você é destro. Se você escreve com a mão esquerda, você é canhoto. Se você escreve bem com as duas, você é ambidestro. E se você não escreve bem com nenhuma das duas, talvez é falta de estudar, não é isso? Mas não é simples. A classificação não é binária. É um espectro ideológico muito amplo. E aí, vamos pegar, por exemplo, o deputado que eu apoio, que eu gosto muito, que é o deputado estadual aqui de Minas, chamado Dorgal Andrada. O Dorgal, ele tem ideias muito boas. Agora, vou classificar ele com o quê? Nunca me preocupei em classificá-lo como direita ou esquerda. Isso, para mim, é tentar rotular algo maior do que esse conceito. Ele é a favor da educação, ele é a favor da saúde, ele vota contra o governo quando ele acha que tem que votar contra, ele vota a favor quando ele acha que tem que votar a favor. Isso é direita ou esquerda? Não sei. O que é direita e esquerda? Lembra que a gente estava conversando? Inclusive, os políticos, de modo geral, se você for olhar o conceito lá do Norberto Bobbio, eles prometem mudanças. Você concorda? Em tese, se eles prometem mudanças, são esquerda. Mas você já viu algum político prometer manter? Nós vamos lutar para manter as coisas como elas estão. A gente já teve na história da humanidade aí políticos que defendiam manter a escravidão, políticos que defendiam manter a monarquia, manter não sei o quê. Em 2020 é muito difícil você encontrar políticos que falam nós vamos manter não sei o quê, a não ser alguns que falam nós vamos manter a família, os costumes, a ética, combater a corrupção. Peraí, meu filho, quem que é contra a família? Quem é contra a família? Pelo amor de Deus, todo mundo é a favor da família. Às vezes não do jeito que você chama família, né? Não, família tem que ser... Agora vamos lá. Família tem que ser homem com mulher e não sei o quê. Às vezes o cara bate na mulher todo dia. Você quer que ela continue casada com ele? E se ela não quiser mais? E se ela estiver sofrendo? Você acha que o certo é ela continuar junto até ele matar ela então? Será que é isso? Não. Abra a mente. As coisas que funcionam perto de você às vezes não funcionam em outros lugares. Tem que ser a favor do amor, não é isso mesmo? Tem que ser a favor do amor. Mas fulano não casou e não quis ter filho, não sei o que. Você não sabe, cara. Às vezes não quiseram uma opção. Às vezes eles ajudam um orfanato aí, faz mais pela sociedade do que o outro, do que você que está criticando, entendeu? Então, assim,
todo mundo, se você pensar e conversar direitinho, todo mundo é a favor quase que das mesmas coisas. Você quer melhorar a qualidade de vida das pessoas, quer que as pessoas consigam ter mais conforto, quer que tenha saúde acessível a todos, que tenha educação de qualidade, segurança, que o menor, que a família dele é desestruturada, ele tenha alguma perspectiva de vida. É isso, vamos conversando. Ah, mas isso é direita ou isso é esquerda? Não se apegue a rótulos, não se apegue a rótulos. Se você ficar nessa discussão de direita e esquerda, você que está ouvindo, que quer ser eleito vereador em 2024, você vai perder voto à toa. Porque a pessoa que está te perguntando, ela não vai querer entender a sua argumentação. Então, a melhor saída é jogar para ela. O que é para você? O que é direita e o que é esquerda? Ah, direita é bom. Opa, eu gosto do bom, sou direita então. Ah, esquerda é bom. Mas então, gosto do esquerda. Se eu sou bom, então eu gosto do esquerda. Ah, mas Bolsonaro é não sei o que. Meu amigo, direita e esquerda vai muito além de Lula e Bolsonaro. Antes de existir Lula, já existia esquerda e direita. Imagina lá na Eslovênia, lá não tem Lula nem Bolsonaro, lá tem direita e esquerda. Lá na Bielorrússia, lá na Finlândia, lá em Botsuana, lá tem direita e esquerda, eles nem sabem o que é Bolsonaro, o que é Lula. Então, o Café Viola aí, o futuro candidato a vereador também, junto com o Dalisson e a turma boa que está nos assistindo. Esse tema divide o país literalmente em todos os sentidos. Isso mesmo, Café. Divide muito. Só que divide à toa. As pessoas, de modo geral, elas querem as mesmas coisas para o país. A gente quer caminhar para frente. Inclusive, tem uma saída bem interessante de um partido, Partido Libertário. Quando alguém pergunta direita ou esquerda, eles respondem para frente, cara. Nós não somos caranguejo, não. Nós temos que andar para frente. Então, gente, espero ter contribuído aí para a reflexão. Mandem suas perguntas aí no inbox. Essa live ia ser às 21h. Eu achei melhor antecipar. E estou à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos. Vou deixar a live salva. Obrigado aí pela audiência. E até breve. Boa sorte para vocês que são pessoas bem intencionadas e querem ser eleitos. Eu quero ajudar vocês.